Treinar sem avaliar é como tentar resolver um problema sem entender a causa. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, ou você é essa pessoa, que fala assim: ah, mas eu treino e parece que está tudo certo. E mesmo assim, a minha dor, o meu problema não se resolve. Sabe por que isso acontece? Eu vou te contar rapidinho. Isso acontece porque o nosso corpo, ele compensa muito. O nosso corpo possui compensações, assimetrias, instabilidades. E por conta de todas essas alterações, por conta de todas essas compensações do nosso corpo, é muito importante que, além de treinar, você passe primeiramente por um processo de avaliação. A avaliação, ela é o ponto-chave para entender como o seu corpo funciona. Os estudos, eles mostram que, muitas vezes, as instabilidades, as alterações no controle motor não são mostradas, não são visíveis durante o movimento sendo executado. Então, quando o nosso corpo ele compensa, nós não conseguimos, na maioria das vezes, reparar nessas compensações durante o exercício. É por isso que é muito importante, primeiramente, fazer a avaliação. Então, nosso corpo, ele passa por alguns processos de compensações para tentar realizar o movimento a qualquer custo. Um exemplo prático são aquelas pessoas, vamos lá para o mundo da academia, depois eu volto para o mundo do Pilates, dos exercícios terapêuticos. Na academia, é clássico a gente ver pessoas naquele aparelho, sabe, de esticar e dobrar o joelho, no leg press. É muito comum que nós acabamos, vendo situações como pessoas enchendo aquele aparelho de anilhas e tentando realizar o movimento a qualquer custo. O resultado? Não consegue realizar o movimento. Gera compensações no joelho, quadril, tornozelo, uma instabilidade gigantesca, uma força além do necessário. Precisa de ajuda de outra pessoa para conseguir empurrar, para conseguir finalizar mais ou menos ainda o exercício, o movimento, e obviamente não vai obter os resultados esperados dentro daquele exercício. E como consequência, pode conseguir algumas lesões, alguns desalinhamentos a mais, porque o corpo ele vai fazer aquilo. O corpo, ele vai responder àquela ordem dada. Se a ordem dada é de realizar aquele movimento, o seu cérebro vai tentar realizar mesmo compensando, jogando a força para a coluna, jogando a força para o joelho, exagerando nesse desenvolvimento e, consequentemente, provocando lesões futuras. A mesma coisa nós conseguimos ver muito na prática, que é com o agachamento. Com o agachamento é muito comum que a gente veja pessoas agachando de várias formas. Eu não sei se vocês já repararam. Por exemplo, a pessoa ela agacha, mas ela agacha jogando totalmente a coluna para baixo e para frente. Por quê? Falta ali no vértice, no eixo principal do movimento, que é o quadril, falta essa mobilidade. Falta essa força nos glúteos, falta essa força nos isquiotibiais, na região posterior da perna, e consequentemente a pessoa ela não consegue fazer, mas o corpo dela vai tentar fazer a qualquer custo. E aí ela acaba jogando essa tensão, essa compensação, ela vai para a lombar, a coluna que faz o agachamento e não o quadril. Eu vou tentar mostrar esse exemplo para vocês. Um outro exemplo é quando a pessoa ela agacha, jogando todo o movimento para o joelho. Aí ela até desce com a coluna reta, mas o joelho vai indo para frente e ele vai até grudando um no outro, formando o que a gente chama de valgo dinâmico. O joelho ele vai se juntando lá na frente. Jogou-se toda a carga no joelho. Por quê? Novamente, por falta de ativação na musculatura posterior, na musculatura correta. E o que deveria ser feito? Em uma avaliação inicial, ao identificar esses tipos de instabilidades, o profissional ele já saberia que o ideal seria primeiro ensinar esse
cliente, esse paciente, como ativar a musculatura posterior. Poderia começar fazendo um exercício chamado ponte, por exemplo, que é aquele de elevação do quadril, com uma ativação correta da musculatura. Poderia ser feito num movimento sentado, apenas sentar e levantar para mostrar como funciona ativar a musculatura correta, para então passar para um agachamento livre, ou para algum agachamento com movimento de braços, algum agachamento no próprio aparelho do reformer, ou até mesmo se a gente falar de academia, né, algum agachamento com peso também. Então, com um olhar avaliativo é muito mais fácil conseguir identificar essas compensações e impedir que a pessoa se lesione. Essas pequenas alterações, quando ignoradas, podem explicar do porquê a pessoa treina e não melhora, ou até mesmo, às vezes, piora. A avaliação não é luxo, a avaliação é necessidade. Então, sempre procure um profissional que te avalie antes de qualquer coisa, porque treinar por treinar, fazer exercício por fazer, não vai te ajudar em absolutamente nada.